Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui do irmão Pedro, do Nordeste do Brasil. Aqui no Piauí, existe crentes aguardando a volta de Jesus. A pergunta que não quer calar: por que Deus, que é tão poderoso, permitiu fechar as igrejas evangélicas? Por que Deus está irado contra os pastores do Brasil e do mundo? Por quê? Eu quero tomar por base aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 8 em diante, na segunda carta às igrejas de Esmirna, diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. A pergunta que não cala e a preocupação de muitos cristãos: por que as igrejas evangélicas estão fechadas? E por que Deus está irado contra os pastores? Se você ler no livro do Apocalipse, nós estamos no 4º selo do Apocalipse. O cavalo amarelo, que carrega sobre si um cavaleiro que tem nome de morte. E é para matar a 4ª parte da população do mundo. E depois do 4º selo, vem o 5º selo, que é a morte dos cristãos. Então o negócio vai pegar para o nosso lado. Daqui para frente, esqueça igreja, tá certo? A igreja de Deus é você, o templo de Deus é o seu corpo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Mantenha sua vida em casa de oração, evangelize nas ruas, pega o teu dízimo, tua oferta, ajuda as famílias carentes, que desta forma fazia a igreja primitiva. Mas não vamos fugir do assunto. Por que as igrejas estão fechadas? Não adianta nós querer cobrir o sol com peneira, que nós não vamos conseguir. As igrejas evangélicas estavam sendo lideradas por homens corruptos e cruéis. Primeiro, os pastores estavam achando que eles eram o dono da igreja. Os pastores andavam com o nariz empinado. Quem manda na minha igreja sou eu. Só quem prega na igreja aqui, quem diz quem deve pregar sou eu. Aquele que falar a verdade aqui, quando a gente falava as verdades, quando você falava as verdades na igreja, o seu pastor passava a ordem para os outros obreiros não dar mais oportunidade, porque eles achavam que tinha que agradar o povo e não a Deus. E aqueles obreiros que falavam a verdade, que combatiam o pecado, aqueles que se achavam os donos da igreja, queria barrar o pregador, não deixava mais ter oportunidade, e o pregador era barrado. E os anos foram se passando. Os pastores não estavam mais ensinando mais a santa doutrina. Irmão, não adianta nós querer fingir. Nós, da Assembleia de Deus, da Igreja Deus e Amor, da Congregação Cristã, que essas igrejas são igrejas de doutrina, ok? Nós sabemos quais são as regras de doutrina e de bons costumes dessas igrejas. Mulheres não cortam cabelo, mulheres não pintam seu cabelo, mulheres não usam batom, não usam brinco, não usam saia acima do joelho, tem que ser abaixo 4 dedos. Era assim ensinado. As mulheres não poderiam usar calças
As mulheres não podiam usar roupas curtas, homens não podiam andar sem camisa, nem de camiseta, nem de bermuda. As mulheres não podiam vestir roupas de academia. E por aí ia as doutrinas da Assembleia de Deus e das igrejas que pregam a doutrina. Com o passar do tempo, as igrejas foram sendo lideradas por pessoas formadas, que tinham teologia, que tinham bacharel em teologia, mas não tinham o Espírito Santo, que é o mais importante. Diploma não expulsa demônio. Você pega o teu diploma de bacharelado, de teologia, coloca na cabeça de uma pessoa demoniada e manda o demônio sair. Demônio não respeita papel. Demônio só respeita a unção do Espírito Santo na vida do crente. E o que foi que aconteceu? Os pastores passaram a apoiar o pecado dentro da igreja. E o resultado explodiu na mídia. Pastores encontrados em motéis, pastores estuprando, pastores matando, pastores engravidando mocinhas dentro da igreja. E os escândalos que veio à tona, fora os escândalos que ficaram debaixo do pano. O pastor Cisino, antes dele partir para a glória, ele disse que Deus ia tratar. E o próprio filho dele foi desmascarado. O pastor Reuel Bernardino foi desmascarado tomando cerveja escondido. E só veio à tona porque foi filmado. Senão ainda hoje ele estava aprontando as escondidas. Como você, que é pastor, e que está aí com 2, 3 amantes, você que é aí, que é pastor, que está aí com pecados enterrados, achando que Deus não vai tratar, você pode esconder esse pecado aí, mas o anjo da morte ele vai te visitar, pode ter certeza. É a 4ª parte da população do mundo que vai ter que morrer no 4º selo do Apocalipse, que foi aberto. E nesse ano muitos crentes vão ter que morrer porque não se arrependem mais do pecado. E principalmente esses pastores que não, além de não ensinar a verdade, ainda queria ser o dono da igreja e proibindo dos outros falar a verdade. Deus vai tratar com você, viu? Pode se esconder aí de dentro de 4 paredes, o anjo da morte aí vai entrar e vai passar a espada em você, ó. Pode ter certeza. O que os pastores vinham aprontando que Deus resolveu fechar as igrejas? Porque se você não sabe, isso aí é perseguição religiosa. Viu? Eles estão querendo proibir andar com a Bíblia na mão, pregar no meio da rua. Eles estão querendo proibir a gente combater o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. Isso é perseguição religiosa, mas é permissão de Deus. Satanás, ele não ataca as igrejas evangélicas sem a permissão de Deus. É porque Deus viu que as igrejas evangélicas estavam uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna. Idolatria no meio evangélico, show gospel, bagunça. Jovens engravidando, pastores encontrados em motéis, abusando sexualmente de mocinhas da igreja. E Deus resolveu acabar com essa bagunça. E essa vidinha de barão aí que muitos pastores tinham, acabou, meu irmão. A casa caiu. Olha aqui, ó. Os pastores estavam pensando em continuar apoiando o divórcio. Irmão, nunca se viu tanta sendeira e sendeiro no meio da igreja. Sabe o que é isso aí? Que ao invés dos pastores dizer, ó irmã, casou é até que a morte separe. Ah, mas é porque tem os problemas, todo casal tem problema. Então, se você está casado, é até que a morte separe, irmão. Mas sabe o que eles faziam? Irmão, tu não está gostando da tua mulher não? Ela está muito velha? Troca por uma novinha de 20 anos. Os cantores gospel estavam trocando de esposa como quem troca de roupa. Aqui no Piauí, o pastor presidente das Assembleias de Deus do Piauí, o pastor Nestor Henrique Mesquita, que é o presidente das Assembleias de Deus, missão aqui do estado do Piauí, ele teve que fazer uma reunião com os pastores e dizer que os pastores que estivessem no 2º casamento e no 3º casamento entregassem sua credencial de pastor, porque estava demais. Os pastores olhavam para sua esposa de 40, 50 anos, trocavam a esposa por uma menina de 18 e 19 anos. Então,
estava virando uma verdadeira bagunça. Então, os pastores estavam fazendo das igrejas meio de enriquecimento. Os dízimos e oferta, meus irmãos, se você ler no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35, está lá. Os dízimos e oferta era trazido, colocado aos pés dos apóstolos. Ali os apóstolos repartiam entre os irmãos necessitados. Os dízimos e oferta não é para pastor enriquecer, não. Nós vemos aí, Silas Malafaia foi na televisão lá, falou de frente da Gabi, eu sou dono de milhões. R.R. Soares, Ed Macedo, Valdemiro Santiago e aí tantos outros pastores milionários e irmãos dentro da igreja passando fome e necessidade. Muitas das vezes passando vergonha, a energiazinha sendo cortada, preferiu comprar o leite para o filho e deixar a energia ser cortada porque ficou dividido. E agora, eu compro o leite ou eu pago a energia? E a energia foi cortada para comprar o leitinho do filho. E esses lobos disfarçados de pastores, guardando fortunas, mansões, enriquecendo às custas dos dízimos e oferta, e os irmãos passando necessidade na igreja. Essa vidinha acabou. Federal tem que bater em cima mesmo. Tem que agora a Lava Jato entrar nas igrejas evangélicas. Viu? Agora é a hora do bicho pegar para esses lobos disfarçados de pastores, que enriquecem em cima da igreja, enquanto os crentes passam fome e necessidade. Federal em cima desses homens aí. Federal. Outra coisa aqui, irmãos. Os pastores estavam escandalizando a obra de Deus. Quantas vezes eu cheguei na casa de pastores de bermuda, sem camisa, pastores que compram e não pagam, pastores que não têm crédito nos bancos, esposa de pastor. Olha, meu irmão, não tem conversa. Quem está na liderança tem que ser exemplo. Se não é exemplo, sai da frente. Aí os irmãos há muito tempo sofrendo. Rapaz, como é que pode? As minhas filhas estão crescendo dentro da igreja e aqui está dando mau exemplo para minhas filhas é a própria esposa do pastor, com os lábios pintados, com roupinha curtinha, roupinha transparente, indo banhar na praia de calcinha e sutiã, entendeu? Dando mau exemplo para a mocidade. E aí? Se a esposa do pastor, se o pastor não é exemplo para a igreja, então ele não merece estar lá na frente. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra da fé, a fé dos quais imitais. Como é que você iria imitar umas porcaria dessa? Como que minhas filhas, eu sou pai de duas mocinhas, uma tem 8 anos, outra tem 12 anos, estão crescendo dentro da igreja. Que exemplo essas esposas de pastores têm para as nossas esposas e para os nossos filhos? Filhos de pastores indo para o campo de futebol, jogo dentro da igreja evangélica. Aqui no estado do Piauí, as igrejas evangélicas têm até campeonatos de futebol. Onde é que eles queriam chegar com isso? E os anos foram passando. E os profetas pregando e dizendo: Deus vai tratar. E eles mangando, conversa, aqui quem manda é nós é que somos... Nós é que somos o dono da igreja, aqui quem manda é nós e acabou. E quem concorda, concorda. Quem não concorda, cai fora daí. Quantas vezes eu ouvi no culto pastores dizendo: ó, quem quiser concordar comigo, concorde. Quem não quiser, ó, saia da igreja. É? E o papai do céu vendo tudo. E o papai do céu vendo tudo. Os sabichões querem ser o dono da igreja. E os anos foram passando. Os líderes não estavam sendo exemplo para a igreja. Os pastores não pregavam mais a verdade. A igreja evangélica é a porta-voz de Deus. Ok? Nós somos os porta-voz de Deus na terra. Saímos da igreja católica porque lá o padre não prega a verdade para as pessoas. Ok? É pecado adorar a imagem. E lá eles estão adorando imagem. É pecado. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está lá. É pecado adorar a imagem. Saímos da igreja católica, fomos para a igreja evangélica e os pastores
vendo as coisas erradas, apoiando o divórcio, apoiando política, apoiando segundo e terceiro casamento, dando oportunidade de jovens com um buchão grande, engravidada, dentro da igreja. E os pastores davam oportunidade porque aquela irmã, o pai dela tinha um dízimo muito grande e dava um dízimo, então nós temos que apoiar a sacanagem dela dentro da igreja. Estavam apoiando jogo, política, roupas curtas. Irmã sentava na igreja, lá no banco lá, tinha que botar a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. Calcinha vermelha, branca, de toda cor, e as mulheres botando a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. E tinha pastor que olhava muito e foi parar no motel com as mocinhas da igreja. E os anos foram se passando, apoiaram o jogo, política, os púlpitos da igreja, que é de pregação da palavra de Deus, foram transformados em palanques, show gospel, idolatria, que isso é bezerro de ouro dentro da igreja, show gospel, pastores consagrando vassoura, pastores consagrando chave, vendendo tijolo, entendeu? Enganando as pessoas. Aí Deus olhou do céu e disse: já foi milhões de crentes para o inferno enganado. E esses ímpios engravatados ainda vão continuar enganando essas pessoas? Não, nós temos que fazer alguma coisa. Teve uma reunião no céu e Deus soltou as legiões de demônios para atingir a terra. Por trás desse coronavírus são legiões de demônios matando pessoas. E quando começou, Deus me revelou: as igrejas vão ser fechadas. E eu disse que as igrejas iam ser fechadas e me chamaram de falso profeta. E eu te pergunto, as igrejas estão abertas? E a previsão que os irmãos estão entrando em contato comigo, da cidade grande, a previsão é que eles conseguiram fechar as igrejas evangélicas por permissão de Deus, ok? E agora, para abrir, as igrejas serão transformadas em empresas do governo. Por quê? Porque as igrejas, os deputados, senadores, os governadores viram que as igrejas têm condições de levantar pobres e transformar em barões ricos. Pastores que andavam puxando uma cachorra, hoje tem caminhonete, tem Hilux, prédio, tem Ferrari. Pastor que não tinha nada, hoje tem apartamento à beira da praia, entendeu? 2, 4, 5 carros na garagem e os irmãozinhos passando fome. Aí agora os governadores querem agora, já deram o primeiro tapa, o primeiro passo. Fecharam as igrejas pela permissão de Deus, foi Deus que permitiu para acabar com essa bagunça. Segundo passo, agora vão pôr regras. Os deputados que apoiam casamento de homem com homem, mulher com mulher, eles sempre lutaram para fechar as igrejas evangélicas, para calar a boca dos crentes, e conseguiram. É lamentável, mas conseguiram. Porque Deus olhou do céu, viu os pastores: a igreja evangélica é para pregar a verdade. Vocês não querem pregar a verdade, não? Vocês não querem combater o pecado, não? Então fecha a igreja. Se vocês que dizem serem pastores, que dizem serem conhecedores da verdade, que dizem que andam com a verdade, se vocês não querem pregar a verdade, então eu, como Deus, diz o Senhor, fecho as igrejas. Então Deus preferiu fechar as igrejas do que ver milhões de crentes descendo aos infernos. Hoje, entendemos que podemos ser crente em casa, podemos fazer nossas orações em casa, como Jesus disse: se quiseres conversar com Deus, se tranca no teu quarto, conversa com teu pai que está em oculto, e ele te recompensará. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Hoje entendemos que nós podemos pegar os nossos dízimos e oferta, e em vez de dar esses lobos disfarçados de pastores, nós podemos ajudar as famílias carentes, um irmão carente que esteja precisando, seja na sua cidade ou seja em outra cidade. Mas você pode pegar o seu dízimo e a sua oferta e ajudar a família carente, que era assim que a igreja primitiva fazia. E dá uma pena de muitos pastores que queriam falar a verdade, que não tinham emprego e hoje estão sofrendo. Por quê? Porque se acovardaram, se prenderam ao sistema religioso,
dependendo de uma migalha da convenção geral, entendeu? Um saláriozinho miserável. O que acontece? Hoje estão sofrendo. Por quê? Porque deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. Deixaram de andar na direção de Deus para andar na direção do homem. Deixaram de agradar a Deus para agradar o povo. E hoje estão sofrendo os castigos de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu as igrejas evangélicas serem fechadas, porque senão milhões de crentes iam continuar descendo aos infernos. Olha para cá, meus irmãos. Enquanto você está me ouvindo nesse momento, nós é porque nós não podemos ouvir, mas Deus escuta nesse momento o grito de milhões de almas que estão nesse momento ardendo-se no fogo do inferno. Crentes que estavam dentro da igreja, que foram enganados por esses pastores, apoiando o mundo dentro da igreja, apoiando a vaidade, apoiando o divórcio. Irmãos que tinham temor a Deus, foram enganados por esses falsos profetas, hoje estão no inferno, aguardando o dia de juízo. E Deus preferiu fechar os templos evangélicos do que ver as almas que o próprio filho dele morreu na cruz por elas, descendo aos infernos. Então, se for para as igrejas evangélicas continuar aberta e enganando as pessoas e lançando as pessoas no inferno, é melhor fechar. Fecha. Esse foi o motivo de Deus fechar as igrejas evangélicas. O próprio Deus permitiu as legiões de demônio usar as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas, porque os pastores não estavam trabalhando para Deus, os pastores estavam trabalhando para Satanás. Por isso que Deus fechou as igrejas evangélicas. E olha lá, o comentário que me falaram os irmãos do Rio de Janeiro, Brasília, que estão entrando em contato comigo, me disseram que estão abrindo uma lei, entendeu? Estão querendo legalizar uma lei aí para, se as igrejas evangélicas for abertas, ser somente em dezembro e com muita burocracia e regras e normas. Por isso que eu digo, meu irmão, esquece igreja daqui para frente. Esquece tempo. Eles vão ser preparados, essas igrejas evangélicas vão ser preparadas para receber o anticristo. Essas igrejas evangélicas vão ser preparadas para serem chipados e receberem a marca da besta. Os pastores já estavam apoiando. E agora, principalmente, porque eles deixaram de servir a Deus e se curvaram ao governo da terra. Deixaram de obedecer ao Criador e passaram a obedecer às criaturas da terra. A pergunta é, por que as igrejas evangélicas estão fechadas? Resposta, porque os pastores não estavam mais falando a verdade, as almas estavam descendo aos infernos e o próprio Deus permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar as igrejas, porque é melhor as igrejas fechadas do que Deus ver milhões de crentes descendo aos infernos. Você pode ver que através disso acabou aquela bagunça, show gospel. As ruas que estavam lotadas de banca de cachaça, todas vazias. E milhares de pessoas descendo as sepulturas, e milhares vão descer. Milhares vão descer ainda. No livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 7 em diante, o quarto selo do Apocalipse fala do cavalo amarelo, e em cima dele tem um cavaleiro montado que tem o nome de morte. E ele recebeu de Deus a ordem de matar a quarta parte da população do mundo. E o quinto selo é a perseguição religiosa no mundo inteiro, morte de crente. Estamos a um passo de explodir uma grande perseguição religiosa no mundo inteiro. Então, que nós se prepare, irmão, para partir para o céu. Que nós se prepare para morrer, porque haverá uma grande perseguição religiosa e tudo indica que nesse ano muitos crentes vão morrer. Primeiro, porque não se arrependem de seus pecados. Segundo, porque o quinto selo do Apocalipse será aberto. Se você não sabe, neste momento eu vou te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo não já subiu, ele vai subir. Porque Jesus não está mais às portas. Olha para mim, Jesus não está mais às portas. Jesus passou as portas, ele está entre os céus e a terra. Ele estava milhões de anos-luz longe da terra. E ele está vindo, porque tem que se cumprir o que está em Apocalipse. Ele tem que vir, tem que sentar nas nuvens do céu e aguardar a ordem do Pai.
Quando o Pai der ordem, um anjo sai do céu, vem e diz, olha, agora você tem que lançar a foice aí e cegar a terra. E naquele momento acontece o grande arrebatamento. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus se cansou de ver tantas almas, tantos crentes descendo aos infernos, esses pastores mandando as almas para o inferno, com falso ensino, os crentes tudo cru, liberaram tudo dentro da igreja, tudo, roupa curta, tudo que não presta foi liberado dentro da igreja. E na pedalagem que as igrejas iam, se Deus não tivesse levantado para dar um basta nisto, daqui a pouco os pastores estavam fazendo casamento gay dentro da igreja. Daqui a pouco os pastores estavam apoiando casamento de homem com homem dentro da igreja. Era só botar dinheiro na mão deles, pronto, estava resolvido. Então o que eu quero dizer para você é que as igrejas evangélicas foram fechadas por permissão de Deus. Deus se levantou do trono, preferiu lacrar as igrejas evangélicas do que ver as almas preciosas descendo aos infernos. Você é precioso para Deus, meu irmão. Você tem valor para Deus. Jesus derramou na cruz do Calvário todo o seu sangue por você. Jesus te ama e Ele quer que nós vá morar no céu. Por isso, nesse ano, meus irmãos, vamos aproveitar, orar em casa, tá certo? Pelo que me informaram, a partir do dia 13, eles estão querendo pôr uma ordem de ser proibido dos crentes gritar nas ruas evangelizando. O bicho vai pegar para o nosso lado, irmão. É o 5º selo do Apocalipse que vai ter que se abrir. E se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 em diante, você vai ver lá o 4º selo, que é o que está acontecendo hoje, o coronavírus no mundo. E o 5º selo é a morte dos cristãos. Então eu quero dizer para você, vamos se preparar, orar uns pelos outros, tá certo? Vamos fazer obras de caridade, tá certo? Pega o teu dízimo, tua oferta, socorre um irmão necessitado, que era assim que a igreja primitiva fazia, tá certo? Vamos cuidar da nossa fé. Saiba de uma coisa, podem até demolir os templos evangélicos, que o povo chama de igreja, mas a igreja é o nosso corpo. Podem até demolir as igrejas, mas o nosso corpo é o templo de Deus. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então vamos se preparar para partirmos para a eternidade. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A pergunta é, por que as igrejas evangélicas estão fechadas? Resposta, porque os pastores estavam trabalhando para Satanás e mandando as almas para o inferno. E Deus resolveu dar um basta nisto e preferiu fechar os templos do que ver as almas continuando descendo aos infernos.